Bem, pessoal, hoje então a gente dando continuidade a esses nossos encontros aqui e recordando que nós estamos falando sobre as praças italianas e hoje vamos continuar nesse passeio, nessa viagem. Muitas daquelas que, quase todas, aliás, que eu visitei, portanto, então também é uma viagem de matar saudade, de nostalgia, de revisitar, de recorrer à memória. A memória não só visual, mas também a memória emocional, psicológica, de percepção. Então, a gente vai indo com esse intuito assim de revisitar esses lugares e sempre pensando no valor que eles têm, não só no seu valor histórico, mas eu quero dizer no valor e na importância já que eu tive essa experiência, de retransmitir, redistribuir esse acúmulo de informação, de experiência que eu tive sobre esses espaços. E hoje então a gente vai falar de Milão, principalmente da Praça do Duomo e a Galeria Vittorio Emanuele, que na verdade são três focos é um conjunto que faz. O Duomo, com a sua praça em frente ao chamado, os franceses chamam de Parvia, é a esplanada do Duomo, assim, a praça do Duomo, e onde está a porta de entrada da Galeria Vittorio Emanuele, e a galeria termina na Praça do Teatro Scala, pela sua importância e não só pelo significado, aliás, não só pela forma espacial, pela qualidade do espaço, mas pelo seu significado e pelos seus significados, tanto a Praça do Duomo como a Galeria Vittorio Emanuele e a Praça Scala, pelos motivos óbvios, né? Do Duomo de Milão, a Galeria Vittorio Emanuele, que tem uma história e tem uma qualidade interna espacial, é um lugar de encontro importante na cidade, dos mais importantes. E a outra termina no Teatro Scala, pelo Scala de Milão, é uma referência na arte lírica, no teatro em geral, e portanto é uma referência, principalmente o teatro lírico, o teatro de ópera, principalmente da Itália, então nem se fala. Então nós temos aqui uma visão do, do Duomo de Milão e tem uma longa história de localização, de evolução urbana que eu tenho, que não é o caso, vamos dizer assim, de mergulhar no detalhe dessa história, principalmente, primeiro porque eu nunca me investiguei esse como objeto de estudo, mas não descuidei de trazer uma bibliografia de 84, a mesma bibliografia em geral que nós estamos vendo, e que é porque, como eu ia comentar, tem algumas praças que, pela sua importância, pela sua longa história, para vocês terem uma ideia, essa localização do Duomo se dá exatamente no, desde a época da cidade romana. Então ela tem origem na quadrícula da cidade romana e progressivamente foi evoluindo, uma história muito longa, de muitas transformações, e na verdade o que é hoje, ela não é uma praça, é o fruto, o resultado de um longo processo de, de evolução e acompanhado de estudos de alternativas, projetos que foram concluídos, projetos que foram abandonados, alternativas, etc. É uma história muito longa. E como nós estamos fazendo essa viagem, que é mais um passeio pelos espaços existentes, tentando despertar em todos nós e em vocês, especialmente, a vontade de rever esses lugares, de visitar esses lugares. E a Praça do Duomo nós vamos passar, e com certeza tenho convicção disso, tanto superficialmente, mas não pela diminuir a sua importância, ao contrário, mas pela grande complexidade que tem a história, a longa história, que eu acho que não cabe, vamos dizer assim, nesse nosso passeio, aprofundar e nem é o objetivo dessa nossa viagem. Portanto, a Praça do Duomo faz parte a praça é integrante, o elemento, componente integrante da Praça do Duomo é o portal, a porta de entrada da Galeria Vittorio Emanuele, que do ponto de vista público também tem uma importância muito grande,
de interação social, de ponto de encontro, significados, mil que tem na cidade. E, inclusive, assim, por exemplo, é uma galeria que foi quase que totalmente bombardeada na Segunda Guerra Mundial, e houve um debate muito grande da sua reconstituição. E, felizmente, alguns críticos dizem, foi dada a opção de reconstituir a galeria como ela sempre foi. E também, só para demonstrar para vocês, a região, esse polo liderado por esse conjunto urbanístico, ele é extremamente estudado do ponto de vista urbanístico, sistemas viários, usos, prioridades, e a importância para o indivíduo, a importância para o transporte coletivo. Tudo isso que um projeto urbanístico exige que um polo dessa grandeza tenha. A peça do Duomo foi documentada. Então eu convido vocês a entrarem na galeria e desfrutarem desse espaço, que, como eu falei, tem a entrada principal é aqui junto à Praça do Duomo, está num dos lados da Praça do Duomo, e é do ponto de vista de componente público, é um espaço muito estudado, muito usado como referência positiva, o fato de uma pedestrianização de um ambiente urbano, e que, pelo próprio uso contínuo, historicamente, vem demonstrando, evidenciando o sucesso desse espaço. Então, não se trata não só da qualidade espacial da galeria, mas também da importância do seu uso. E aqui está um pouco prejudicado o claro e escuro aqui, mas dá a ideia da grandeza e da qualidade, vamos dizer assim, do desenho da galeria como um todo, especialmente na cobertura, que sugere até um grafismo, um estudo de arte gráfica, vamos dizer assim, pela sua qualidade. Essa galeria, ela tem uma parte linear, tem uma praça central que dilata sobre o domo, sobre a cúpula, depois o corredor, e desemboca na Praça de Scala. Aqui em Porto Alegre nós temos uma galeria, a Galeria Chaves, que é uma miniatura, vamos dizer assim, que seria do espírito da galeria de Milano. Aqui se vê a amplitude dela, essa ideia. A Galeria Chaves aqui em Porto Alegre tinha uma cúpula transparente também, depois foi reformada, e o que se destaca, vamos dizer assim, como aula, como referência, é que a unidade de todo o tratamento da galeria, o requinte de todos os seus aspectos, o requinte do desenho do piso, o desenho das fachadas internas, que praticamente é como se fosse uma rua coberta. Eu não me recordo, são 2 ou 3 pavimentos internos, e que acho que a terra é mais 2, deve ser. E portanto dá uma escala no limite do monumental e se mantendo uma escala humana muito agradável, né? Então pode passar, Gabriel, o vídeo seguinte. Não, então é o anterior. De Peru, da passagem só temos essa. Tá. Então, basicamente, era essa citação aqui do Duomo e da galeria é mais para não passar em branco, porque foi um lugar que eu presenciei, e então eu gostaria de não, vamos dizer assim, trair, omitindo uma visita mais detalhada, significa uma traição, vamos dizer assim, da importância que esse espaço tem. Então é mais um registro da existência da galeria, da Piazza del Duomo, e também, então, encerrando, eu só quero mostrar a referência bibliográfica, se alguém quiser se interessar. Eu posso assegurar para vocês que é um espaço, do ponto de vista urbanístico, muito estudado, muito fruto de muitos estudos urbanísticos pela municipalidade de Milão. Então, quanto a Milão, acho que é isso.
Pessoal, agora nós vamos visitar Perúdia, que é uma cidade que tem uma praça, que na verdade é um conjunto de espaços conectados, e que eu acho de uma grande originalidade, um espaço que me impressionou muito na ocasião, e nunca me sai da memória essa experiência da Praça de Perúdia. E ela, na verdade, ela consiste aqui no livro do Bacon, ela aparece esquematicamente, é um conjunto de uma catedral, de uma igreja, de um palácio cívico e uma fonte circular, e depois uma rua, um eixo linear, com uma riqueza muito grande, precisa de lata, lá pelas tantas, e desemboca numa praça, e que, na verdade, essa praça, na verdade, é um grande belvedere para a paisagem da Toscânia. E, se eu não me engano, Umbria com Toscânia, mas espero que não esteja errado. E então, os elementos principais desse complexo, desse sistema aqui de Perúdia, seria essa praça aqui, os elementos e a fonte no meio, uma fonte circular, que é essa que aparece aqui, depois vocês vão ver, a linearidade, o eixo visual e a sucessão que vai desembocar no Belvedere. Eu vou mostrar isso aqui no livro do Bacon, e nesse livro aqui das praças italianas do Touring Club Italiano, que vocês já conhecem, vão aparecer algumas páginas que eu vou deixar em aberto aqui para o Gabriel focar. Aparece bem close a fonte com as edificações que fazem o perímetro da praça. Eu tinha uma informação que o autor dessa fonte era o mesmo autor de uma fonte que vocês vão ver em Siena, mas isso não se confirmou. Não interessa o nome agora, mas a intenção ok? Eu vou passar a página seguinte. Que aqui sim aparece um detalhe close da fonte. Ok? De Perúdia é isso. Nós vamos mostrar as outras imagens que tem aqui. Esse é a praça, que dá o largo. E a analogia que várias pessoas eu ouvi, não inventei isso, mas senti a sensação, é que essa fonte, ela funciona como se a gente fizesse uma analogia hidráulica, uma analogia da teoria dos fluidos, vamos dizer assim. Se o ar fosse possível visualizar ou sentir, seria essa fonte funcionaria como um rotor, como um ventilador, um elemento que gira e impulsiona o ar, o fluido, em direção ao Belvedere. Então nós vamos ver agora a fonte nesse espaço. E aqui o eixo, esse que eu mostrei em planta, vai lá na direção do Belvedere. Então a ideia era a interpretação que se faz, né? Que a fonte seria como se fosse esse rotor e o espaço escaparia nesse eixo e projetando, vamos dizer assim, as energias em direção à paisagem. Esse trajeto, esse eixo não é retilíneo, com as paredes sempre paralelas. Tem momentos que ele se abre, depois estreita de novo. Então até o ritmo, vamos dizer assim, desse eixo não é um corredor, vamos dizer assim, que embrete a circulação. Ao contrário, ele sempre faz um convite para avançar. Tem a outra? Essa anterior, essa é mais uma que mostra bem essa função
a importância da praça no espaço, da fonte no espaço como um todo, uma visão ao contrário. Pode passar. Aqui, então, o eixo chega quase no fim. Nós estamos justamente na linha daquele eixo principal. E o Belvedere, ele é de frente e também aqui de lado que vai aparecer. Pode passar. Então, essa é a visão da paisagem. E vocês observam, pelo menos eu senti isso, essa continuidade, vamos dizer, dessa concepção. Funcionou, vamos dizer assim, essa concepção da fonte funcionar como um rotor e depois seguir esguichando o ar, vamos dizer assim, em direção ao eixo e desembocar no Belvedere. Ela é uma praça, esse eixo como conjunto é muito utilizado pela população, cafés, restaurantes, principalmente passeios, porque ela é coroada numa praça verde, então muito agradável, e ainda com vistas para a paisagem, como vocês estão vendo aqui. Tem mais uma não, né, Gabriel? Então é isso aí. Perugia, eu acho que quem visita a Itália inteira, eu acho que é imperdível, e do ponto de vista também para nós arquitetos, para mim sempre foi uma fonte de inspiração do aspecto dinâmico que pode ter a concepção de um espaço, ou o aspecto dinâmico do espaço que é concebido com essas intenções. Vamos continuar nosso passeio pelas praças de Itália e nós vamos marcar presença aqui, que é imperdível, a Fontana di Trevi, referência assim, obrigatória para a cultura da cidade, mas também principalmente para os turistas que são atraídos, vamos dizer assim, por esse conjunto escultórico assim, super original, foi fruto de concurso, de grandes investimentos e que já faz parte, vamos dizer assim, da tradição do circuito turístico da cidade. Ela tem qualidades indiscutíveis escultóricas e tem uma definição espacial também pequena, mas muito homogênea. E aqui essa vista de conjunto que revela todas as alegorias, que agora não é o caso de detalhar, mas tem muita originalidade, que depois fez escola da utilização, o uso dinâmico da água nas esculturas públicas. Opa! Ué? Aí. Escapou aqui. Então a gente passa, e que até existe uma proximidade, a Piazza Navona, que também é uma praça super importante de Roma, e a gente pode dizer que é uma das mais importantes, e se não é uma das mais importantes, é a mais querida da população. A praça, em planta, ela obedece literalmente à forma do estádio romano que existia anteriormente. E além disso, ela, além de ter um uso histórico muito antigo para diversos eventos, promoções públicas, etc., e ela abriga vários elementos arquitetônicos importantes, como o Palácio Pamphili, que hoje atualmente é Embaixada de Roma, Embaixada do Brasil em Roma, e na Itália, mas em Roma, e o grande destaque para a praça são o conjunto escultórico da fonte principal do Bernini. Então vou mostrando mais algumas vistas, depois eu retorno na bibliografia para mostrar para vocês. Aqui está a fonte. Essa fonte foi alvo de um concurso público, e depois eu vou mostrar detalhes para vocês, e que o Bernini, que já era um escultor consagrado em Roma, já tinha feito o baldaquino, a cobertura do altar na Basílica de São Pedro, e
ele participou do concurso e venceu com essa obra. O aspecto simbólico e revolucionário que ele utilizou foi de que normalmente a fonte de água, historicamente, simbolicamente, era aquela presença divina, que desde o claustro existia essa tradição, esse cultivo de colocar uma fonte no meio da praça, e aqui ele inverteu os elementos e seguindo assim uma moda que deu, que é o chamado obelisco mania em Roma que aconteceu. Então foram transportados do Egito peças originais de obeliscos, tanto na Piazza del Popolo, na entrada da cidade, sem falar na Praça São Pedro, do obelisco principal, que é o polo, o eixo, o foco principal da Praça de São Pedro, e aqui na Piazza Navona. A característica assim que se destaca é que o obelisco, ele, ao invés de jorrar água, ele na verdade ele capta, ele funciona como, diríamos hoje, uma antena parabólica das energias do deus egípcio chamado Amon-Ra, que era representado pelo Sol. E o obelisco aqui é uma peça original, todo coberto de mensagem de hieroglifos, e aqui em cima, em outros obeliscos, aparece nitidamente a imagem do Sol. E ele fez ele concebeu essa fonte, uma ousadia estrutural muito grande, porque o obelisco é apoiado em 4 apoios inclinados e dá lugar para 4 fontes, 4 fachadas, que reproduzem aquela história dos 4 rios bíblicos. E para cada um desses lados ele fez um conjunto escultórico com alegorias referentes à natureza, ao significado, etc, etc, de cada um dos rios. Complementa isso uma bacia de água e depois nós vamos ver assim os detalhes escultóricos. E mais 2 fontes pequenas que complementam a praça. Então, basicamente, a praça é um grande retângulo, e aqui aparece a base da fonte. A base da fonte, que ela é vazada. Então, a estrutura interna, que não é aparente, os pilares inclinados, vamos dizer assim, passam na alma desse conjunto escultural aqui. E cada um dessas figuras representa um dos rios. E essa foto eu fiz, logicamente, como arquiteto, não como fotógrafo. Na hora eu fiz outras fotos que não foram tão boas, nós estamos salvando essas. E então, basicamente é isso. Navona, ela tem uma tradição muito antiga, de uma época do ano, de alagar a praça, e então se transforma num playground aquático, vou dizer assim, que as crianças brincam, lavam utensílios, e etc, etc, etc. Mais uma vez, então, mostrar a vista geral, principalmente com o intuito de mostrar a escala da praça, que pela sua escala ela é muito atraente, e o uso da população consagra ela como ponto de encontro, de interação. Então agora nós vamos mostrar alguns detalhes na bibliografia, nesse livro, o livro conhecido de vocês, A Praça Navona. Posso passar?
Aqui outra vista. Quero ver se tem mais uma página. Gabriela, essa vista aérea foi possível captar? Ótimo. Aqui tem mais duas páginas. Isso aqui é o detalhe das esculturas que eu falei para vocês. A qualidade da pedra, esse calcário que ele explorou muito bem em Bernini. Pode-se dizer assim que nada é gratuito. Essa escultura, esse modo de esculpir a pedra se confunde com o jato com o cascateamento da água, vamos dizer, com o fluxo da água. Então tem uma integração muito grande da escultura, a qualidade, a cor da pedra, a água que jorra por baixo do obelisco. E essa aqui eu acho que é a melhor foto. A participação do Bellini na execução dessa fonte foi precedido e acompanhado com grandes intrigas e fofocas e finalmente ele ganhou, e eu vou mostrar aqui nesse livro que eu recomendo para todo mundo, eu já citei uma vez, ele vai aparecer, é o Paisagem e Memória do Simon Schama. Então, e aqui ele conta toda a história da fonte, da execução da fonte, o processo criativo da fonte, os personagens que participaram, os detalhes da fonte que eu já mostrei para vocês, fotografias deles, e isso que eu queria mostrar aqui são desenhos originais dele na concepção da fonte e a maquete da fonte, que participou do concurso. Até no dia do julgamento do concurso, a equipe do Bernini estudou muito bem a localização, onde seria localizado a maquete, tendo em vista a sequência da chegada das autoridades que escolhia o melhor projeto. E então era todo um teatro assim para seduzir a comissão julgadora. E nesse livro aqui ele interpreta isso e mostra os subterrâneos, vamos dizer assim, da criação, do trabalho e principalmente do julgamento da escolha da fonte. Eu quero ver se tem mais alguma imagem significativa aqui. Essa tem mais detalhes, mas eu só vou mostrar uma pequena. Vamos ver se o Gabriel consegue visar essa aqui, de baixo, que eles chamam, como é que é o... quando eles inundam a praça de água.
gravura antiga de época. Bom, como se diz, até um crime se resumir em tão poucas palavras a Piazza Navona, mas é o tipo da... Não vou me conformar e vou pedir para o Gabriel mostrar mais um detalhe em preto e branco aqui, que revela o detalhe da fonte. É tipo daqueles espaços públicos de praças, que eu passei por essa experiência, que a gente chega e não dá vontade de ir embora. Então eu me lembro que, inclusive, nessa a gente almoçou ali na praça, tem restaurantes populares, acessíveis, uns toldos, e com toldo que a gente fica praticamente nas terraças na frente da praça, dentro da praça praticamente. Essa imagem foi, né, Gabriel? Essa aqui. Então eu acho que Navona acho que foi bem representado, uma amostra, e além da forma e em planta da praça, o mais importante, indiscutivelmente, a fonte dos Quatro Rios do Bernini, que é o polo grande de atração e da importância que a praça tem na história das praças italianas. Né? Então nós também vamos cometer outro crime de brevidade e vamos mostrar algumas vistas da praça a Piazza São Pedro, que é um grande exemplo do projeto barroco de Roma e compreende assim a integração da colunata, que eu vou mostrar em planta para vocês, e com o eixo da catedral e integrando na cidade. Deixa eu ver se tem uma vista aqui. Eu estou recordando aqui a localização. Então vamos ver as imagens que estão aqui. Essa é uma imagem que eu fiz, foi em 84, nessa mesma viagem das praças italianas, e que essas imagens aqui foram as que conseguimos recuperar e salvar do acervo do fotógrafo, do arquiteto fotógrafo. Essa aqui já dá uma visão Eu sempre procurei enquadrar essas vistas da praça nos pilares da colunata, né, do semicírculo esse. E aqui tem essa vista externa da colunata. E aqui, não, aqui eu acho super importante essa foto, acho que tem mais uma, que as pessoas desconhecem, não imaginam a qualidade que tem espacial interna na colunata. Inclusive, eu chamo a atenção, assim, da perspectiva do alinhamento curvo interno, que isso aí a gente utiliza também no paisagismo verde. Tira partido, quando a gente não quer criar um ponto de fuga fechado, e fazer uma sucessão de surpresas, uma sucessão de convites à continuidade de uma percepção, de uma visita, etc. Como funcionou espacialmente essa colunata que vai aparecer em diversas fotos. Aqui mais é essa que eu acho melhor que a anterior até, que mostra a grandeza, a escala vertical da colunata e a qualidade espacial interna. São infindáveis assim, os ângulos que a gente pode descrever visualmente a colunata.
Aqui vista de cima da catedral. E aqui um fradinho solitário aqui, observando a praça. E então agora eu vou mostrar uma série de imagens. Tá ótimo. Então aqui vão... Deixa eu ver quantas são. Ótimo, são duas. Aqui aparece no detalhe e a vista aérea, que é super importante. O que a gente enxerga de ver é fruto de muitas etapas, eu não sei o ciclo, quantos anos levaram para concluir a praça que a gente conhece, mas tem operações urbanísticas pesadas, que é a conexão da praça com o resto da malha urbana, que é aquele eixo vertical que nasce daqui. Continua. Posso passar? É sempre importante observar a escala, né? A escala humana, a relação da edificação com a escala, ela é monumental, mas ela tem essa grande capacidade de aconchego, né? Grandes braços abertos, né? Ok? Então é isso. Depois, em outras imagens, nós vamos voltar. Mas aqui eu quero, mais uma vez, voltar a esse catálogo da exposição das praças italianas. E aqui é a vista do alto da catedral, com aquele eixo que eu falei, de conexão da praça, provavelmente dita, com a malha viária. Se vê o nitidez do obelisco, o Gabriel aqui? Vamos ver. Sim. Eu ia comentar, até o obelisco veio viajando, não sei quantas etapas, eu li até, não me lembro onde é que foi, e fizeram um concurso de fazer como... Vou interromper um segundo para retirar uma visitante aqui. Como erguer, como levantar, como colocar o obelisco no lugar definitivo. Então teve concurso público para saber a técnica
E aí, no fim, venceu uma alternativa que eu vi, uma gravura antiga, que fizeram uma rampa de areia, depois o buraco usaram uns contrapesos para, como se fosse uma gangorra, e para tornar o peso menor e colocar elas no escoramento definitivo. Aqui são mais como qualidade de foto. Ok? Ok. Eu acho, então, em relação à projeção, e aqui deu a praça de São Pedro. Bom, então agora continuando o nosso passeio, cada vez é mais um passeio mesmo do que trabalho. E em Tivoli, que é uma cidade, uma pequena cidade perto de Florença, e que são localizadas grandes mansões, grandes vilas da elite de Florença e também da elite da igreja. E então dessas vilas, uma das mais conhecidas é a Vila d'Este, que nós vamos mostrar agora, que já aparece na minha dissertação como esses projetos que deram origem aos jardins renascentistas e que influenciaram a França. A Vila d'Este é um projeto muito conhecido e aparece na dissertação, não vale o caso de representar de novo, mas é que ela explora principalmente a verticalidade da vegetação, a verticalidade da água, e aí que é o original, tendo em vista as grandes diferenças topográficas da região. Então dizem, ao invés de procurar a perspectiva horizontal, os autores procuraram a perspectiva vertical do jato d'água, fazer o contato com Deus através da verticalidade da água. E então, na verdade, é um parque que explora das diferentes formas assim a água, não só estaticamente, como espelho d'água, nas bases de fontes, as fontes com diversos tipos de jorro, etc., que evidenciam o projeto. Tem grande atração turística, tem uma importância histórica do ponto de vista do jardim renascentista também muito importante, e essa sequência aqui mostra mostra a relação do espaço propriamente dito das praças, a estrutura física construída, a vegetação e a água aí funcionando como ponto focal. E a gente fica surpreende com o desenvolvimento da tecnologia para obter o fluxo contínuo e os diferentes tipos de fluxos, né? Esse arrimo com jatos d'água famoso é muito reproduzido, que na verdade é um arrimo em forma de escadaria, com cada um com jatos de água modulados. Vista de dentro da água, tem uma passagem por trás da água. Acho que é a última. Não, ainda tem. Essa foto revela o grande desnível da base da edificação para o eixo da
do conjunto. Vou passar mais uma vez lentamente aqui Vila d'Este. Em planta, ela teve origem como expansão do claustro e usando, portanto, uma modulação em quadrados e adequando todo esse conjunto à diferença de topografia, a utilização da água e massa de vegetação. Esse aqui é um conjunto que quase que funciona como um anfiteatro, tendo a edificação principal, o palácio propriamente dito, no fundo, e antecipado por um pórtico, que é esse aqui, e o palácio entra aqui por cima. Tem duas rampas, curvas, que fazem aqui, aterrissam, vamos dizer, no corpo principal da praça. Aqui em Tivoli, na região também, vou passar rápido de novo, é um sítio, uma edificação super importante que é chamada Vila Adriano. Adriano foi imperador de Roma e ele foi esse lugar aqui, que é a Vila Adriano chamado, ele aparece muito descritivamente num livro de ficção chamado Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar. O livro foi um best-seller aqui no Brasil e as principais cenas decorrentes nesse livro aparecem são situados aqui na Vila Adriano. E a gente pode constatar aqui a fonte de inspiração que foi a Vila Adriano para outras implantações paisagísticas. Era um lugar totalmente dedicado ao ócio, aos prazeres terrenos, às fofocas, os encontros amorosos. E a vila era destinada, a Vila Adriana era destinada a propiciar o ambiente para isso, né? Existem várias praças barrocas, inclusive em Paris, o Parc Monceau, que usa essa colunata, tem fotos, inclusive, e ao redor da água tem uma inspiração direta, né? As piscinas, um porte de entrada já em ruínas e com um eixo de acesso a outro conjunto aqui pelo pórtico. Eu vou deixar só para vocês recordarem essa imagem, essas duas aqui, essa e a outra, que mais assim se fixam na memória depois de visitar esse lugar. Porque a gente constata, né, e valoriza o esforço de sofisticação da arquitetura, do desenho de espaço aberto para propiciar os desejos do imperador, né? Acho que é isso. Bom, então, mais uma. Vamos adiante, então, agora na Praça Todi. Nós estamos fazendo um percurso, não digo totalmente aleatório, para fazer esse passeio, porque se a gente fosse tentar fazer uma visita numa sequência cronológica precisa, e perderia completamente o significado geográfico disso, entende? Então a maneira que eu achei assim é fazer uma apresentação mais espontânea, descontraída, mas talvez numa sequência que eu visitei, mais compatibilizando com a disponibilidade aqui da bibliografia, e não fazer uma visita mais assim
nesse ímpeto organizativo, né? E aí prejudica até as idas e vindas na percepção. Nós vamos agora visitar essa praça em Tod, na cidade de Tod. Nem o nome da praça eu nem sei. Mas o principal é o seguinte: eu vou mostrar essa praça, principalmente porque eu gostei muito. Então, entre meu gosto pessoal aqui e dar uma caprichada nessa visita, porque na verdade eu tive duas vezes. Uma vez, a maioria dessas, aliás, a maioria dessas praças que nós estamos vendo aí, no mínimo eu visitei duas vezes, quase todas. E então foi super bom, porque a primeira foi aquele impacto da novidade, e depois do retorno para fotografar. Geralmente as fotografias foram na segunda visita. E é até interessante que, quando eu visitei a primeira vez, eu tive um caso com esse livro aqui e essa praça. Eu estava lá em cima dessa escada da igreja, e agora depois eu vou detalhar para vocês em planta. Eu estava em cima dessa escada aqui, olhando para a praça, e tinha dois rapazes, um mais velho e outro mais moço, que com certeza eram arquitetos e pelo sotaque eram americanos, que estavam com esse livro aqui na mão, o Design of Cities do Bacon. E aí faziam gestos e analisavam a estrutura da praça, os eixos principais, etc. E lá de cima da praça faziam... Pode pegar aqui? Não te atrapalha muito? Faziam aqui de cima da praça da igreja, aliás, esses gestos lineares, como se fosse eixo, descreviam o fluxo, etc. Então, na verdade, eu sempre fiquei assim, com essa inveja, uma inveja generosa, uma inveja desejante de ter esse livro e poder não só desfrutar intuitivamente a praça, mas também ser capaz de perceber a sua estrutura, etc. Então, quando eu voltei para lá, eu disse: agora quando eu voltar a Tod, eu vou fazer uma foto sequencial conforme o Bacon faz, e vou tentar reproduzir também o que aqueles americanos estavam fazendo lá. Então, a estrutura básica da praça, eu vou botar aqui do lado, de Perúdia, que nós já visitamos, e a estrutura básica de Tod é um L. Em vez de ser linear como Perúdia, ele desce da igreja, a escadaria, e dobra à esquerda, e aí sim tem um belvedere. Então desce da igreja, passa por uma zona, por uma fresta entre dois prédios. Depois eu vou mostrar um detalhamento como é que foi feito isso, e se projeta na paisagem, tem um belvedere. Então eu vou retornar aqui no início para mostrar a aproximação, a chegada sempre por essas ruas estreitas, escuras, que são justamente o casco medieval antes da abertura e progressiva, essa abertura progressiva para conquistar o espaço da praça, né? Então aqui tem outra aproximação também, da esquerda, depois da direita. Então a gente ingressa na praça, nós vamos até em cima da igreja, na escadaria, depois a gente retorna para fazer o eixo. A ideia é essa. Os carros à vontade, né? Igreja típica da fachada românica, pesada, predomina as paredes sobre os vãos. Então agora que estou em cima da escada, me volto para o eixo da praça novamente. Então o eixo longitudinal, o eixo principal, esse aqui de cima, e aqui de cima, e o fluxo, vamos dizer assim, vai em direção a esse prédio principal.
e esguicha para o lado esquerdo, ou dobra para o lado esquerdo, para evitar o estreitamento do fluxo. É vazado, a base desse prédio aqui é vazada em arcadas, embaixo da escadaria inclusive, e se faz essa torre aqui, que funciona, o equivalente que nós vamos ver em Veneza, como que o campanile lá em Veneza funciona como se fosse um pino de uma dobradiça. Então o eixo gira para a esquerda para a gente se dirigir para a Piazzetta, a Praça Menor, junto com o Belvedere. Aqui então nós estamos nos aproximando, descendo em direção ao prédio, aquele que fecha a perspectiva. Aquela grua lá em cima não faz parte do projeto original. E espera-se que tenha sido só provisória, né? E aqui tem a escadaria, tá meio escuro, sombreado, mas aqui tem aquela escadaria lateral. Nós vamos avançando, aqui aparece, ó, a escada e as arcadas. A vista de dentro da arcada, retornando para olhando para a praça. Aqui o esguicho, aquele que eu falo, a fresta, que o espaço gira. E como é vazado aqui, aqui não aparece a transparência, mas aqui já é transparente. Então, a gente faz a volta e enxerga, tem essa vista. Então, elogios para o fotógrafo que obteve essa sequência aqui. Gira para a esquerda, a primeira vista que tem é essa. Aproximação do Belvedere. O que a gente acha que a gente tem que valorizar, em oposição ao descuidado, na maioria das vezes, do desenho urbano nosso, que já não digo a incapacidade, capacidade nós temos, mas como as áreas públicas não... A gente vê que cuidado que eles tiveram, porque isso aí não é por acaso. Está comprovado que todo esse esforço espacial, de design, etc, tal, foi o desenho da praça, o projeto, teve essa intenção, né? Então, nada nesse caso surgiu por acaso. E a manutenção dos gabaritos, que também acho que é super importante, comparando com as fachadas, a irregularidade das fachadas, mas de forma a não prejudicar o conjunto, né? Não tem aquela uniformidade do Renascimento que nós vimos, que a nossa referência, que é a Praça Anunciata. Aqui, é isso que eu quero me referir, ó. A diversidade das fachadas, do gabarito, mas de uma forma que de forma até anima, vamos dizer assim, o espaço, né? É uma praça que eu fiquei muito ligado a ela, e principalmente que ela quase que é uma miniatura de Perúdia, né? Porque é mais curto o eixo, tem essa ideia do aqui é um templo, uma igreja, um domo, que dá arrancada, vamos dizer assim, para o espaço e para a chegada no Belvedere. E a outra coisa também importante é que as praças medievais sempre tinham uma funcionalidade, e essas do Renascimento, no avanço do Renascimento, elas têm esse objetivo de valorizar os prédios principais, os símbolos de autoridade, desfrute da paisagem, a qualidade da edificação, a qualidade da paisagem, e tudo com uma grande competência, vamos dizer assim.
espero que vocês consigam visitar. Essa que eu gosto, que parece a grade. E eu vou mostrar agora, depois, eu acho que é a última. Não, a última é essa aqui, logicamente. Aí o fechamento de um detalhe. É a última essa, né, Gabriel? Que fechamos para mostrar o requinte da arquitetura. É bem naquele prédio das arcadas. E eu vou mostrar algumas cenas, a apresentação que o Bacon faz. Posso deixar ali. E mostra usando a terminologia do próprio Bacon, né? Ele fala a estrutura da praça, né? Os detalhes agora que vocês já conhecem. Dá perfeitamente para ler, né, o Gabriel? Tem inglês. As chegadas, os eixos, os visuais. Vou mostrar bem devagarzinho essa praça, porque eu gosto muito dela. Estou puxando para o meu lado. A Navona também eu gosto muito, é muito bonita. Mas essa aí tem esse esforço do dinamismo espacial, né? A Navona teve o conforto de fazer em cima de uma planta, já existia, que era a planta do estádio Comano. E aqui foi criado esse espaço no decorrer de séculos, né? Acho que é isso aí. Eu não me lembro se tinha mais, mas eu acho que eram essas, né? Então podemos ir adiante. E agora nós vamos passar continuando a viagem. E foi uma sequência que eu fiz na viagem de Milão, Bergamo, o eixo de Milão até Veneza. Se é Bergamo, Brescia, Vicenza, Verona, Veneza e um pouco abaixo Pádua. E algumas eu estava desprevenido do ponto de vista de informação, então numa revisita aí que a gente consegue valorizar melhor, né? Vicenza é uma cidade próxima de Veneza e por isso que estou mostrando essas imagens, que eram cidades-estado, cidades tinham uma abrangência multinacional até, no caso de Veneza. E ela se apropriava dos domínios das comunidades locais como se fosse a Grande Veneza. E essas que se apropriavam até com grandes interesses, não só políticos, de imagem, mas evidentemente de interesses comerciais. Eu não sei os mecanismos de impostos, de participação, de retorno fiscal, vamos dizer assim com isso, mas aqui em Vicenza foram colocados a marca, o timbre, a marca registrada de Veneza, que é a torre de São Marcos, aqui do Leão de Veneza. E a praça, essa de Vicenza, ela é enriquecida, aqui a vista de fora para dentro da praça, com os dois marcos aqui na silhueta, aparece muito bem, né? São os dois marcos que na Piazzetta, na Piazza de São Marco, nós vamos visitar. E tem na praça, tem a torre do Campanile e reproduz os elementos do vocabulário, do repertório da Praça São Marco, né? E aqui à esquerda, agora vai aparecer em bastante detalhe, uma das obras principais do Palladio. Sempre
Quando eu vou dizer Paládio, digo Vitrúvio, do Paládio. Então agora nós vamos fazer uma sequência de aproximação dessa obra do Paládio, que eu não me lembro o nome, na verdade é um espaço multifuncional para a cidade. Eu li isso, que é considerada a obra-prima do Palladio, e uma das obras que ele mais se orgulhava pelo que ele conseguiu, o ritmo e o ordenamento e as proporções, etc., naquela forma ideal clássica que ele sempre pretendeu. Opa! E então, na verdade, essa praça ela é dominada pela arquitetura do Palladio e não pela aquela simbologia de Veneza, né? E é uma praça muito popular na cidade, eu tive 2 vezes, e tem uma outra edificação, vamos ver se a gente localiza depois, que é aqui em frente, que também é obra do Palladio, chamado obra do Senhor Capitão, uma coisa assim, casa, Vila do Senhor Capitão, uma coisa parecida com isso. Pessoal, então vamos agora a Verona e nós vamos mostrar aqui um conjunto, na verdade são 2 praças geminadas, quando se fala de uma, está se falando de outra, que é a Piazza dell'Erbe, a Praça das Ervas e a Praça dos Senhores. Então, o que distingue as 2, fundamentalmente? As 2 têm origem, evidentemente, medieval, e uma é funcional, a Piazza dell'Erbe, é Piazza das Ervas, quer dizer, do mercado, e até hoje, vocês vão ver nas imagens, ela cumpre com essa função de abastecimento. É uma feira permanente, com os guarda-sóis, ombrellone, como dizem em italiano, e abrigando bancas de verduras, etc., de objetos de venda e tal. Eu visitei 2 vezes esse local. E ela se conecta por intermédio de galerias, 2, são passagens, na verdade, mais do que galerias, com a outra, a Praça dei Signori, que pelo nome diz, é a Praça do Conselho, do senhor, o principal da cidade, e etc., etc., uma praça mais cívica, institucional. E estão conectadas. É bem original, inclusive pela forma e pelo mobiliário que tem na praça. E como é uma praça, como diz a praça, a praça é feita para as pessoas, então vocês vão ver as pessoas aqui na praça, como uso, como frequento, etc. E que tem uma importância fundamental, super importante para a cidade. Então, eu vou mostrar aqui uma planta, vamos ver. É dessa coleção da revista Process, que tem uma coleção muito boa das praças históricas da Europa. E aqui, vamos ver se o Gabriel consegue mostrar as 2 praças. A dell'Erbe aqui, depois eu abro melhor agora. E passando, tem 2 passagens aqui, por aqui, e se conecta com a outra, que é a Piazza dei Signori. Eu vou mostrar agora uma vista aérea, só para vocês terem ideia da conexão e a escala na cidade. E agora aqui, nesse livro velho conhecido de vocês, do Turim Clube Italiano, aparece uma vista aérea das 2, a Piazza dell'Erbe e a Piazza dei Signori aqui. E aqui a vista aérea da Erbe, com os guarda-sóis que eu falei para vocês, a torre, campanile, de verticalidade. E aqui a Piazza dei Signori, já com algumas inserções renascentistas. Eu acho que é super importante comparar agora
a homogeneidade da Annunziata, que era a praça de referência em Florença, para essas que tentaram a homogeneidade e muitas vezes não conseguiram. A definição espacial, sim, mas não a qualidade do invólucro, vamos dizer, né? E nessa praça tem uma historinha que eu vou contar para vocês, que o Gabriel já está cansado de ouvir essa história, mas é impressionante. Aqui tem uma... Dá para ver bem ela. Ela é uma personagem que o Gabriel já conhece. Ela está aqui, né? Vocês estão vendo uma senhora aqui, ela é dona dessa banquinha, na verdade é um carrinho que vende, uma vendedora ambulante. Vende bijuterias, bola para criança, plástico, não é nada de comestíveis, é mais de lembranças de turista, etc. E ela vai aparecer agora noutra situação e eu vou contar a história dela. O principal é que esse livro foi editado em 70 e aquela foto que eu tirei agora é de 84. Então eu vou mostrar a história para vocês. Aqui é uma das passagens que conecta as duas praças, né? Nesse caso aqui nós estamos saindo da Delerbe para ir para a Signoria. Signoria não, dei Signori, porque a gente confunde Signoria é de Firenze. A saída de uma das passagens, da outra passagem. A outra passagem, aqui sim, essa eu mostrei em planta para vocês. O que prejudica um pouquinho ali é esse tapume que tem obra, vocês vão ver, então isso aí é provisório, né? Mas tem essa coisa dramática do claro escuro, dois espaços, e é um espaço muito interessante esse espaço. Opa! E aqui a Praça dos Senhores, e aqui tem, nessa parte mais escura, aqui tem obra no pavimento. E aqui, ó, aquela nossa amiga do outro livro, o seu carrinho, ela tá aqui, ó, aquela mesma pessoa. Aqui não dá para dar zoom, né? Dá? Então tu pode dar assim, tá dando zoom aí. E eu tirei essa foto, e aí, eu não sei se eu fui tirar uma foto mais próxima dela, eu sou meio conversador, e eu parlo um pouco de língua italiana, e eu vou falar italiano, chego ali, puxo, aí sou aplaudido em todo lugar que eu chegava e dizia assim, io tentarei, buongiorno signora, signori, io tentarei de parlare vostra língua, língua italiana, io sou brasiliano, ah, bravissimo, já me... E dizia, toca pra frente. Então eu arrastava meu italiano graças a tanto assistir ópera e um dicionário que tinha de várias línguas, assim, com base italiana. E eu devo ter chegado ali com ela e digo, devo ter dito isso, buongiorno signora, come va? Aí falando com ela, e aí disse, ah, nós somos brasiliani. E ela, e eu também sou, ela disse. Como a senhora é brasileira? Sim, eu sou brasileira. Mas ela me disse italiana, ela não falava mais português. Aí me contou uma história que merece, assim, uma crônica de ficção. Os pais dela foram bem jovens, vieram para o Brasil para a cultura do café em São Paulo. E trabalharam na colônia, no interior de São Paulo. E a mãe dela, não sei se foi no parto dela ou em seguida, mas ela faleceu. E ela não conheceu a mãe. Então ela ficou praticamente aquela nenê recém-nascida nos braços do pai, colono, jovem, trabalhando. E não sei qual é o período de tempo, mas foi muito em seguida, o pai dela trabalhando no cultivo, recebeu uma picada de uma cobra venenosa e também morreu. Então a situação ficou assim, que ela ficou no colo de um colono para outro, possivelmente, e deve ter decidido, o que nós vamos fazer? Nenê, todo mundo jovem, trabalhando, não tinha babá naquele tempo, né? Babysitter, não existia. Pegaram o nenê e despacharam, certo? Com o serviço de imigração, fizeram
não deve ter sido uma coisa simples, né? E retornaram ela para a Itália, para a região de origem da família dela. E ela veio para Verona e nunca mais saiu. Então ela se considera brasileira, né, brasiliane, mas ela não fala uma língua, não tem vínculo nenhum, obviamente. Aí ficamos muito amigos dela, porque ficamos conversando ali, ela já nos indicou um restaurante popular, assim, barato, popular, tudo é caro na Itália. E aí ficou, dessas duas praças eu fiquei com um vínculo, assim, dessa historinha que dá uma vida para o espaço e nos proporciona historinhas para a gente contar. Né? Então aqui é da Piazza dei Signori também. O que impressiona, sempre pensando lá na arquitetura do Renascimento em Firenze, é da homogeneidade das outras e aqui a heterogeneidade. Mas eu acho que até ganha isso aí, porque não parece que é fruto de um modelo, fruto de um cânone, um fruto de qualquer coisa, entende? E aqui o famoso, né? O Fiatzinho, esse 500, que agora no Brasil tem, um carro caríssimo aqui, né? E era o Fuquinha deles. Eu cansei de ver no interior da Itália uma máquina de agricultura, tipo uma ceifadeira, coletadeira, trabalhando no meio do campo, e um 500 desse assim no meio do campo. Obviamente que o cara veio trabalhar na máquina, estacionou o carro ali, fez a colheita do dia, deixou a máquina, sei lá onde, ou no intervalo, pegou o carrinho para ir almoçar, para ir para casa, né? O fotógrafo arquiteto aqui, sempre pensando nos colegas, sempre faz os primeiros planos, enquadramento em arcada, etc, etc, né? Acho que é a última, né, Gabriel? Então vamos deixar na velhinha a última em homenagem a ela. E uma coisa também que agora me ocorreu de comentar com vocês é que o estado geral, estou falando na década de 70, né? Do patrimônio histórico italiano, era assim, uma palavrinha generosa, para não falar mal deles, era um descalabro, assim, sabe? Porque eu tinha passado um bom tempo na Inglaterra, na França. Na Inglaterra, porque é um país pequeno, teve períodos de riqueza, então teve tempo, dinheiro e oportunidades para manter o patrimônio, restaurar e fazer história. Eu me lembro lá na Escócia, existe uma pedra no chão, assim, semi-enterrada, uma coisinha escrita ali. Já colocaram uma grama, aquela grama miudinha de golfe, assim, uma valetinha, uma junta negativa ao redor da pedra, uma plaquinha de bronze, escrito aqui nessa pedra, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, aqui na Itália tem milhares dessas pedras, tu sai chutando pedra no meio das ruínas, né? Mas eu acho que isso aí deve ter melhorado. Voltei, evidentemente, mais de uma vez para... Acho que foram 2 ou 3 viagens que nós fizemos. E pela qualidade do ensino do patrimônio, as instituições de formação no trato do patrimônio são super importantes. Tem até o Instituto, até tem um livro que é do Evaldo, fazer uma homenagem para o Evaldo Schumacher, que chegou a lecionar aqui na faculdade. E o Evaldo me trouxe da Itália isso aqui. Tem uma dedicatória dele. Eu estou falando essa dedicatória porque o Evaldo já nos abandonou. O Evaldo Schumacher de Caxias. A dedicatória tem aqui ao amigo Rogério, um abraço estreito e apertado em italiano. E é um livro super bom, já tinha mostrado aqui. É sobre as vilas italianas. São as casas de campo da Itália, inclusive. Tem algumas que são referências da arquitetura.